Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando o conjunto de milagres de poder sobre as forças da natureza. Hoje nós vamos estudar o milagre de número 28. Jesus realiza a multiplicação dos pães e peixes. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Introdução do estudo. Jesus Cristo realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes para ratificar que o Senhor é o nosso provedor. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais do milagre realizado por Jesus na multiplicação dos pães e peixes. O texto base que nós vamos utilizar para o nosso estudo está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 6, versículos 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na narrativa deste texto bíblico, nós temos no primeiro momento que Jesus assentou-se no monte com os seus discípulos. Jesus, depois de atravessar o mar da Galiléia, foi seguida por numerosa multidão que viram as curas realizadas pelo Senhor. E chegando no monte, Jesus assentou-se com os seus discípulos para ensiná-los sobre o reino de Deus. Na sequência, Jesus então pergunta a Filipe onde comprariam pães para alimentar a multidão que ali estava. Estava próxima a festa da Páscoa. E Jesus, vendo a grande multidão que fora ter com ele, perguntou a Filipe onde comprariam pães para alimentar tamanha multidão. Já sabendo o que fazer, Filipe responde ao Senhor Jesus que bastariam 200 denários, aproximadamente R$6.600, para alimentar cada pessoa com um pedaço de pão. André, então, informa a Jesus que um rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. André, irmão do apóstolo Pedro, diz para Jesus que um rapaz dentre eles tinha 5 pães e 2 peixinhos. Entretanto, esta quantidade de alimentos não era suficiente para alimentar a multidão. Jesus ora e multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus ordena aos seus discípulos que assentassem a todos cerca de 5.000 pessoas.
Em seguida, Jesus toma em suas mãos os 5 pães e os 2 peixinhos, realiza uma oração dando graças e, com isso, milagrosamente, ocorre a multiplicação dos pães e peixes, alimentando 5.000 pessoas que ali estavam e ainda sobraram. Depois de todas serem alimentadas, 12 cestos de pães. Com isso, Jesus realizou o grande milagre e alimentou 5.000 pessoas. Vendo o milagre que Jesus fizera, todos ficaram admirados e disseram que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo. Isto quer dizer que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. Que ensinamentos, então, nós podemos aprender a partir deste milagre da multiplicação dos pães e peixes realizados por Jesus? Em primeiro lugar, nós devemos enxergar os problemas numa perspectiva espiritual sempre. Todos os nossos problemas devem ser olhados, enxergados numa perspectiva espiritual. Jesus, ao perguntar sobre como alimentar as 5.000 pessoas que estavam no monte, encontrou em Filipe uma fé natural, pois este mencionara que bastariam 200 denários para alimentar a multidão. André, o outro discípulo de Jesus, buscou uma outra solução, também de ordem natural, dizendo que havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Entretanto, numa perspectiva de fé natural, mencionou que isto não era suficiente para alimentar numerosa multidão. Apesar de terem sido testemunhas oculares dos milagres realizados por Jesus, eles não conseguiram enxergar com os olhos espirituais para a questão da escassez de alimentos para as pessoas. Precisamos de um discernimento espiritual para compreender as coisas espirituais. Nós cristãos, temos um Deus que para ele não existe nada impossível. Enxergar na perspectiva espiritual de Jesus, porque ele já sabia como alimentar a multidão. Ou seja, nós devemos enxergar sempre numa perspectiva espiritual. E neste caso, Jesus já sabia como alimentaria a multidão. Então, ter esta visão espiritual é indispensável para conhecermos as ações e os pensamentos de nosso Senhor Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículos 14 ao 16, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Jesus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos então a mente de Cristo. O segundo ensinamento é que Jesus é o nosso provedor em todas as coisas, sejam elas materiais ou espirituais. Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando 5.000 pessoas de uma forma sobrenatural. E da mesma forma como alimentou os israelitas que peregrinaram no deserto, fazendo cair maná do céu, multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos e assim proveu as pessoas de seu digno alimento e sustento. Ou seja, alimentou multidões. No livro de Gênesis, no capítulo 22, versículos 13 e 14, diz: Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus é o nosso provedor. Jesus é o nosso provedor. Concluindo então o nosso estudo de hoje. Neste estudo, aprendemos que o Senhor Jesus é um Deus de provisão e que devemos buscar discernir as coisas espirituais que nos são apresentadas a cada instante de nossa vida terrena. O dom de
Discernimento é um dom dado pelo Espírito Santo a todo aquele que busca este Espírito Santo para discernir o que é espiritual, para discernir o que é carnal, para discernir o que é natural. Viver pelo Espírito e pela fé racional é o nosso alvo em nossa jornada cristã. Shalom Adonai. No próximo estudo, nós vamos estudar o milagre de número 29, a moeda na boca do peixe. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto, se Deus permitir.